Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou o seu celular, ou acompanhe na tela. Colossenses capítulo 2, faremos a leitura de alguns versículos. De 1 a 5. Gostaria de lembrar os irmãos, a nossa proposta nos domingos e quartas-feiras é estudarmos alguns livros do Novo Testamento e a visão de Paulo. Se os irmãos recordarem, no ano passado, a proposta foi a visão de João para a igreja. Então fizemos várias explanações sobre 1º, 2º e 3º João. Na quarta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de estudar o 1º capítulo de Colossenses, quando o autor da carta destaca a importância da convivência das pessoas, essa relação entre as pessoas. E é da natureza da igreja isso. Como que nós identificamos a natureza da igreja? Através daquilo que foi deixado como teologia para a igreja. Então, conceituando a palavra teologia, é a relação do homem com Deus, através de ensinos e doutrinas que nos façam compreender com mais facilidade esse Deus. Não existe uma teologia. Existem várias teologias. E dentro dessas teologias, dentro dessa maneira de se relacionar com Deus, a que nós adotamos como igreja, ela tem como fundamento, o pano de fundo, a teologia bíblico-apostólica. Então é o conhecimento do que o apóstolo falou e como ele interpreta através da sua hermenêutica, para a igreja de hoje. É evidente que existem outros autores e outros comentaristas, outras pessoas que tentam completar, através da sua compreensão, uma visão paulina para a igreja moderna. Mark Murdock, por exemplo, Calvino, Lutero, são os mais conhecidos, Langston. Mas a minha intenção é fazer você ler o livro. E foi o apelo que eu fiz na quarta-feira passada. Que você parasse e lesse o livro de Colossenses. 1º capítulo, hoje nós faremos a leitura de alguns versículos apenas, mas a ideia é que você chegue em casa ainda motivado pelo Espírito Santo e por aquilo que você aprendeu aqui, leia o 2º capítulo de Colossenses e comece a fazer as relações da sua teologia. Será que nós temos a pretensão de formar teólogos? Não. E nenhuma instituição de boa índole, e digo isso porque existem várias outras instituições que querem vender diploma, carteirinha, vai na internet, faz curso à distância. A nossa é fazer você ler a Bíblia e você tirar as suas conclusões. Então nós faremos uma leitura única e exclusivamente Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 5, e nós vamos ver 4 coisas aqui importantes e tentar aplicar na nossa vida cristã, na nossa prática de relacionamento na igreja. Eu hoje pela manhã estava conversando com o pastor Laerte e fiz uma consideração que eu acho pertinente. Se você pegar a história da igreja, obrigado, amado irmão, se você pegar a história da igreja e começar a entender como que era a igreja, você vai esbarrar em 3 coisas. A primeira, as pessoas lá na tenda, a primeira tenda, quando foi edificada, a presença eterna de Deus. A tenda era o símbolo de que mais tarde viria a igreja. E a tenda estava
quando ela foi estabelecida, Deus nunca deixou de estar ali. A presença permanente de Deus. Aí, como havia necessidade de separar o homem, o pecado, desse Deus, foi posta uma cortina que separava. Então, a segunda figura que nós vemos lá na tenda, permanente, olha a responsabilidade de algumas pessoas aqui, hein? É a sacerdotal, onde tínhamos os levitas e os sacerdotes. Permanente. Não era só na hora do culto. Era permanente. A glória era permanente e as pessoas que serviam eram permanentes. Para quê? Para pegar o que estava lá no povo e trazia para Deus. Era escolhido entre aqueles que estavam ali na linhagem, que foi determinada por Deus para escolher uma pessoa, um homem, e ele era o sacerdote, e ele pegava o pecado das pessoas e apresentava para Deus. Mas a terceira coisa que era permanente ali, era a arca que continha o quê? A palavra. Então, para você ser igreja, você não precisa da rua Catumbi, número 89. Você precisa da presença permanente de Deus. Você precisa de Jesus para que leve os seus pecados até Deus. E ter a tua vida baseada na palavra de Deus. Se alguma dessas coisas faltarem, meu irmão, provavelmente você está em pecado. E muito provavelmente você está com muitos problemas. E certamente esses problemas dificultam o seu relacionamento com outras igrejas. Dificulta o seu relacionamento em casa. Dificulta o seu relacionamento no trabalho. Dificulta o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. E é muito comum nós encontrarmos nos gabinetes, aqueles que têm o hábito de frequentá-los, histórias assim. Estou há tanto tempo de mal com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, meu casamento está acabando. E aí vai uma série de outras coisas que estão pontualmente relacionadas ao comportamento. Estão diretamente relacionadas à falta da glória de Deus, à falta de confissão de pecados e falta do exercício da palavra de Deus na tua vida. E aí, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve à igreja e várias cartas, considerando a importância dessa convivência coletiva. Nós temos vários dogmas paulinos na igreja. Nós temos coisas que nós fazemos que não era para estar fazendo mais. Mas fazemos porque a tradição, a cultura permite, e aí a gente começa a se suportar. A gente vai se suportando, tentando, se possível for, ter paz com todo mundo. E esse corpo, que menina linda, hein? Olha só. E esse corpo, que deveria ser bem ajustado, começa a ficar o quê? Desajustado. Esse corpo que deveria crescer naturalmente, sem influências estranhas, começam a crescer com influências estranhas. E Paulo identifica isso. A cultura, a tradição, o helenismo dentro da igreja, a idolatria dentro da igreja, o mundanismo dentro da igreja. E aí ele começa a dizer o seguinte: olha, não é uma
problemática da igreja, é uma problemática das pessoas. Isso é um problema que as pessoas é que trouxeram para cá. A igreja, por natureza, ela representa a glória permanente de Deus. Qual é o segundo? Remissão de pecados, arrependimento, confissão, remissão de pecados, salvação por intermédio de Jesus e uma vida prática baseada onde? Na palavra. Mas aí a gente coloca uma porção de elementos nesta igreja que torna a igreja moderna. Onde o homem é o centro, aonde a teologia deste homem é mais importante do que Cristo. Para alguns, pasmem os irmãos, o Espírito Santo não tem primazia, quer dizer, não é o primeiro na cadeia de relacionamento. Não são homens cheios do Espírito, são homens cheios de conhecimento e de filosofia, cheios de si, que tomam conta da igreja hoje. Uma igreja baseada na exposição, uma igreja baseada no dinheiro, no mamon. O mamon era a simbologia do Deus da fortuna. Então, quanto mais prosperidade aquele lugar tiver, mais gente tem atrás dessa pseudo falsa prosperidade, em que a igreja prega e anuncia um Deus que cura o cego, mas antes de curar o cego, tira tudo do cego. Esse é o problema hoje. Uma igreja que vive em crise, porque as pessoas que lá estão, elas estão em crise. Crise por quê? Voltando ao ponto principal. Perderam a permanente glória de Deus. Segundo, não tem hábito de confessar os seus pecados, não consegue se arrepender. Se não há mudança evidente de caráter, não há mudança de vida. Se não houve transformação na forma de viver, como que você vai se relacionar com as pessoas? Como que podemos pedir mansidão, paciência, longanimidade, bondade, misericórdia para alguém que não teve isso? Ela não tem isso por conta própria. Ela herda, ela ganha com a sua nova natureza. Quando Cristo nos transforma, nós herdamos essas características de Cristo e passamos a viver essas coisas, que tornam o homem melhor. Isso que faz você melhor. Não o seu histórico, o seu currículo. E aí esse homem ouve Paulo dizer o seguinte. Vamos ler juntos, os que puderem, evidentemente. Tem pessoas que não gostam, não conseguem, outros, não sei. Vamos lá? Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram. Aqui tem uma coisa, que nós estamos voltados para a igreja, há alguém do lado de fora da igreja, longe até. Se você buscar dentro da geografia bíblica, você vai ver que quando Paulo escreveu isso, ele estava longe dessa igreja. E aí ele fala uma coisa muito importante. Vocês não me conhecem face a face. Então faltava o quê? Intimidade. Quem eles estavam ouvindo estava longe. O maior problema de convivência é a falta de intimidade. O maior problema de relacionamento é a falta de conhecer o outro. Quando você deixa de conhecer o outro, você não consegue lidar com as suas fraquezas, suas limitações. E todos nós somos fracos. Temos limitações. Temos áreas mais controladas e outras que são totalmente descontroladas. Mas quando estamos vivendo em uma coletividade, isso precisa de alguma forma estar no domínio do Espírito Santo. Lembra que é uma característica, domínio próprio, é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo? Concordam comigo? Então, a falta do domínio próprio faz com que não gere intimidade. E eu enumerei pelo menos 3 coisas
que impede você ter intimidade com essa pessoa que está próxima de você? Primeiro, uma vida de verdade. Por você viver uma vida de mentira, ou na mentira, ou praticando a mentira, ou vivendo um evangelho de mentira, você não quer que as pessoas te conheçam. Você não consegue levá-los para a tua casa. Porque quando ele chega lá na tua casa, ele vê quem você é. Ele consegue ver o lixo que você esconde debaixo do tapete. Isso eu estou tentando mostrar que é de forma espiritual, tá, irmão? Não tem nenhuma referência aqui da residência, ou aonde você mora, a comunidade que você vive, se a casa é grande, se a casa é pequena, se ela é bonita, se ela é... Nada disso, estou falando de coisas espirituais. Por que você tem pouca intimidade com as pessoas da sua igreja? Porque tem coisas que você precisa acertar e você não acertou. Segundo, medo delas contarem para outras pessoas. Não há confiança entre as pessoas. E eles se escondem ali. Há um prejuízo enorme. Daí o individualismo. O que chamamos de individualismo hoje, dentro da igreja, é que cada um é representado por si numa obra coletiva. Vamos entender isso? O ide de Jesus não é da igreja. Eu não posso fazer um culto aqui missionário e sabendo que todos são missionários. Não, o ide de Jesus é individual. Cada um tem que ir. Cada um, por obediência à ordem de Cristo, vai e cumpre a sua missão. E o resultado da missão individual gera crescimento o quê? Coletivo. Então, quando você faz o evangelho chegar a alguém, e essa pessoa entende a glória de Deus, arrepende-se do pecado, ela é discipulada, e ela vive segundo a prática da palavra de Deus, ela quer o quê? Um lugar para ir. E qual o lugar que nós indicamos para ela ir? A igreja. Você não indica a tardezinha do mumuzinho para ela ir. Indica? O forrozinho aquela que bate cabelo, como é o nome? Joelma. Você não indica, irmão, agora nós vamos no baile funk da Anitta. É assim? Não. Você indica o quê? Quando uma pessoa experimenta a glória de Deus, se arrepende dos seus pecados e quer viver segundo a prática da palavra de Deus. A igreja. Compreende? A obra missionária não é do missionário. Não é um missionário. A propósito, você vai perceber isso. Por falta dessa intimidade, todo mundo colocava a responsabilidade para alguém. Quando, na verdade, a responsabilidade é de todo mundo. Todo mundo tem essa responsabilidade. Mas a terceira coisa que você pode pensar um pouquinho mais, você vai perceber. Quando falta intimidade, as pessoas não te conhecem, quer seja por uma vida em que você vive, a forma como você vive, ou porque você não quer se expor, irmão, você se isola. E aí cai no pior mal do século, que são doenças emocionais. Qual é o pior mal do século? Pastor, a AIDS já foi. Já foi. O câncer já foi. O ebola já foi. O que matou uma porção de gente aqui, Covid, já foi. Mas a ansiedade mata mais do que qualquer uma dessas doenças que eu falei. A depressão mata mais do que todas essas doenças junto. A tristeza, a angústia, mata muito mais, há muito mais tempo, e não tem nenhuma política pública para isso. Quem estudar aí sobre efeitos de políticas públicas na saúde pública vai identificar. Não existe nenhuma política pública voltada para esse segmento. Existe hoje, como hoje a gente sabe, que tem o Janeiro Branco, que ressalta a importância da saúde mental. Mas quando se trata de saúde mental, é espiritual, irmão.
E aí você precisa do quê? Da glória de Deus. Você precisa do quê? De uma vida prática de arrependimento, de confissão, de perdão, de relacionamento com Jesus. E aí, aquela saúde mental que você vai às vezes buscar de outra forma, e tem gente que busca aí soluções práticas. Vamos mudar a nossa alimentação, isso é bom. Vamos fazer atividade física, é bom. Vamos ler um livro, é bom. Vamos equilibrar a nossa vida financeira, é bom. Vamos buscar 5 amigos de bom relacionamento para termos uma convivência social saudável. Isso é bom. Mas se não tiver um acerto com Jesus, nada disso vai funcionar. Funciona o corpo. Mas saúde mental está onde? Na alma. Compreende? O que Paulo está falando? Como que vocês podem ter intimidade com um Deus que vocês não veem, se vocês não conseguem ter intimidade com quem vocês veem? Você não sabe o que eu passo para poder estar aqui. Como eu não sei o que o JR está passando para ele estar aqui. Como eu não tenho noção da luta do Gilberto para ele estar aqui. Da irmã Elisete. Do irmão Antônio, que eu tive o prazer e a honra de visitá-lo ontem. Obrigado pelo café, o chazinho estava maravilhoso, com mel. Mel da Bahia, né? Isso aí, muito obrigado. Só você sabe a luta que você passa para você estar aqui. Isso precisa ter algum valor. Isso precisa ter algum valor. Isso não pode ser alguma coisa mecânica. Você vai para a igreja. Por que você vai para a igreja? Porque meu pai e minha mãe me levavam para a igreja. Não, você não sabe. A luta que é para a Adriana estar aqui. A luta que é para a Cristiane estar aqui. Ou não é assim? Para o Laerte estar aqui. Então nós precisamos dar valor a essa intimidade. Conhecermos mais uns aos outros para facilitarmos a presença e a permanência e a convivência dessas pessoas que são agora parte do meu corpo, fazem parte da minha vida. Nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas não temos intimidade uns com os outros. Nós não conhecemos a vida das pessoas. Isso dificulta a convivência e a relação. Mas eu quero ressaltar ainda, no tempo que me resta, versículo 2. E eu vou ler o versículo 2 e o 3 junto. Faço isso para que o coração deles seja o quê? Então, você começa a ver que Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu preciso de alguma forma ter intimidade com vocês. Mas vocês podem ter essa intimidade, produzir essa intimidade, sem preconceito. Não é? Quando você conhecer o erro de um irmão, quando você conhecer a falha de alguém, você exercer bondade, misericórdia, mansidão, amor, ser altruísta, você abrir mão de si, dos seus valores. Não tendo isso, você não consegue conviver, você não consegue ter uma boa relação. Mas ele faz isso para que o coração deles seja o quê? Leia. Consolado. Então, se eu provoco a relação, o Espírito Santo faz o quê? Porque consolo é uma atribuição da pessoa do Espírito Santo. Ele é quem consola. Consegue entender? Consegue entender? Vamos lá. Qual é a matéria-prima, quando você tem dor de cabeça, qual é a matéria-prima para melhorar a tua dor de cabeça? Você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça, né? Paracetamol ou qualquer outra coisa ligada a isso. Aquilo é o que ativa o seu organismo a produzir a defesa para a dor de cabeça. Não é assim? Compreendem o que eu estou dizendo? Amém? Está com dores lombar. Você toma um analgésico, porque o analgésico não cura nada. Aquilo não serve para nada. Mas ele produz alguma coisa dentro de você para você criar resistência
Concorda comigo? E aí tem várias outras coisas. O que produz consolo e conforto na igreja, para aqueles que estão com problemas emocionais e mentais, é a intimidade da igreja com Deus. Você provoca Deus. Já imaginem os irmãos assim. Imagine. Passou uma semana atribulada. Chega na igreja, todo mundo cantando feliz, pulando, glória a Deus, aleluia, te abraça. O que você vai sentir? Bem ou mal? Como? Como? Você vai querer que acabe? Você vai querer aquele momento só 10 minutos até meio-dia? Não. O que o Espírito Santo faz? Lembra da ação permanente de Deus na igreja? Lembra? Lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, lembra? Como que é no Novo Testamento? Espírito Santo. Você sai daqui, quando isso acontece, nós cantamos isso. Nós cantamos isso. Aqueles nomes em hebraico, cada um representa alguma coisa. Certo? Então, Deus Todo-Poderoso, Deus é a minha paz, o Senhor da guerra. Cada nome daquele ali representa uma coisa. Quando você canta isso no mundo espiritual, está mexendo no mundo espiritual, quer dizer que aquela área espiritual sua está sendo atingida pela ação o quê? Coletiva da igreja. Isso pode acontecer de forma isolada? Pode, não tem a menor dúvida. Mas o que Paulo está dizendo? Que é importante que vocês tenham, leiam aí, para que eles leiam, vinculados em, eles quem? Os que lá estavam na igreja, ou seja, nós só vamos alcançar, nós só vamos startar o consolo de Deus a partir do momento que estivermos vinculados em quê? Em amor. É possível alguém, esta manhã, ser curada da sua enfermidade emocional neste lugar? Você crê nisso? Porque estamos vinculados o quê? Em amor. Estamos buscando a intimidade em amor. Estamos tentando praticar o amor. Renunciamos outras coisas da nossa vida por amor. Todo esse sacrifício que fizemos para estar aqui é por amor. E Deus, pelo seu infinito amor e a sua infinita graça, graças a Deus por isso, a sua infinita misericórdia, Ele vem, atua e sara as nossas feridas e os nossos problemas relacionados à nossa vida emocional. Compreende? Mas nós temos que ter vínculo, estarmos amarrados uns com os outros, comprometidos uns com os outros em amor. Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Ele está falando a palavra, ou seja, faça isso comprometido com a palavra. Exerçam essas coisas comprometidos com a palavra de Deus, para que conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, verso 3. Em quem, Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como que é importante essa convivência que você tem, esse relacionamento que você tem com as pessoas, e que vai além do açaí. Como eu fiquei feliz ontem, foram ver filme na casa de alguém, não sei quem foi na sua casa, Galego, na casa do Galego, que criem outras ferramentas dessa ordem para que tenham intimidade, que busquem intimidade, que visem de forma prática, ordeira e voltada para o amor cristão, essa convivência extra-igreja. Isso é bom, isso faz bem, isso faz a igreja crescer. Mas o fundamento, quando nós nos esforçamos para isso, isso anima
o nosso coração. Isso traz os nossos alvos aos nossos olhos. Isso salta como sendo alguma coisa coletiva. Isso é bom porque o outro está crescendo e você vendo o crescimento do outro te estimula ao crescimento. Paulo estava preocupado com isso. Ele não queria uma igreja que cumprisse apenas a lei. Uma igreja que cumprisse a cultura, a tradição, o judaísmo, estava enraizado no cristianismo na era primitiva. Aquilo estava se misturando a ponto depois de criarem outras religiões por conta disso. Só abrindo parênteses, me faço agora lembrar, quando foi criada a Igreja Católica tentou pegar todos os ensinamentos cristãos e aplicar a tudo que tinha de pior, vou repetir, de pior da cultura egípcia. Então pegaram os deuses daqui e começaram a botar nome de santo. São Pedro, Santo André, São Timóteo, São Judas, São Mateus, São não sei o quê. Vamos atender todo mundo. Consegue entender a história da idolatria na igreja? Não foi por acaso, não. Eles tentaram uma solução para trazer todo mundo, mas uma solução que não era de Deus. E hoje tem um santo para cada dia, quando não tem dois para o mesmo dia. Não tem um santo para cada dia? Um santo para cada dia. E tem dia que tem 2, 3 santos. Você não sabe se é A, B, C. Qual é o santo? É tal. E esse tal. É porque é uma tentativa de agradar todo mundo. Irmão, Paulo não tinha o menor interesse de agradar todo mundo. Nem Jesus tinha o interesse de agradar todo mundo. Então a igreja não pode ter essa pretensão de agradar todo mundo. Mas como deve ser isso? Olha o verso 4, por favor. Digo isso a vocês, leiam, por favor, prestem atenção, já estou terminando. É pouco tempo que nós temos. Que seja um tempo de qualidade na tua vida espiritual. Por isso, digo a vocês para que ninguém o quê? Se engane com argumentos o quê? Falaciosos. Compreendeu? Precisa explicar? Não há interesse nosso de agradar todo mundo. O que eu não posso, os pastores dessa igreja não podem, os professores de escola bíblica da igreja não podem, e você que tem sério compromisso com a palavra de Deus, é se permitir viver uma vida enganando a si mesmo e aos outros com a vida que você leva. Argumentando ou tentando justificar uma vida que você leva quando não tem justificativa. Peço perdão que às vezes os mais próximos me veem irritados para determinadas coisas, e faço isso de maneira humana, porque sou. Às vezes me vejo preocupado com determinadas coisas e as pessoas preocupadas consigo. Não há ninguém mais interessado aqui do que eu, do que o pastor Laerte, do que o pastor Jorge e o pastor Luiz, que fazem parte da liderança pastoral da igreja, em ver você crescer, em ver sua família crescer, em ver tua vida prosperar, mas não com promessas falsas, não com ensinamento de tolo, com filosofias que podem aí serem divulgadas e você vai ter teologia para isso. A Escola de Filosofia da UFRJ tem uma modalidade de ensino de Olavo de Carvalho, quem sabe o que eu estou falando vai entender, de preservação da doutrina católica brasileira em cima do conservadorismo de Olavo de Carvalho. Eu faço parte do estudo, juntamente com algumas outras pessoas que estão lá estudando sobre isso, e uma certa ocasião me perguntaram assim, qual é o seu ponto de vista? Eu falei, para mim a igreja devia acabar.
Porque mais de 57% da igreja hoje brasileira é comprometida com fatores e ícones que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus. E eu não vou me esticar o assunto, porque não tem nada com política. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu tenho medo do que vai acontecer com a igreja brasileira daqui por mais 5 anos para frente. Eu tenho medo. E acredito que esse seja o medo de muitos outros pastores que são sérios. Porque aonde tiverem pessoas comprometidas em denunciar o pecado, aonde tiverem pessoas comprometidas em viver uma vida segundo a palavra de Deus, a igreja vai fechar. Aonde tiverem vidas, pessoas comprometidas com o amor coletivo, o amor é abrir mão de si. Não, eu não posso ter 2 não, porque eu sei que tem um que não tem. Eu não posso dar para mais de um, mas eu vou dar para um. Eu não posso viver com o que eu tenho, mas eu vou dividir o que eu tenho, porque é isso que é a igreja. Os que estiverem aqui, daqui para mais 5 ou 10 anos, vão ver que essas igrejas vão acabar. Porque você tem como compromisso hoje fazer as pessoas a viverem uma vida que são enganosas, de aparência, uma vida cheia de coisa que não tem nem fundamento na Bíblia. Paulo estava já irritado com isso. Olha, quem já leu esses livros sabe que Paulo por várias vezes diz assim: se eu chegar aí e vocês não estiverem fazendo o que eu mandei, eu vou dar com chicote em vocês. Eu vou corrigir vocês da pior forma. E quem conhecia a índole de Paulo, ficava com medo, porque sabia que Paulo, se falasse, ia fazer. Quem conheceu a história do pobrezinho do Saulo, que morreu lá com Estevão, lembra o que aconteceu? Estevão lá, dando glória a Deus, tomando pedrada na cara, e Paulo falou: como esse homem sofrendo, o cara está morrendo, feliz. Aí ele vai, sai dali, e a caminho de Damasco, ele tem uma experiência sobrenatural. Perceba, tudo isso que eu estou falando só acontece a partir do momento que você tem uma experiência, o quê? Com Jesus. Sem a experiência com Jesus, tudo isso aí nada mais é do que alguém falando. Então, o que nós provocamos aqui, por mais difícil que seja ouvir, por mais duro que seja colocar em prática, por mais, enfim, a minha e a intenção única e exclusiva é produzir uma experiência entre você e Deus. No momento que você produzir essa experiência, irmão, levar o João nas costas é mole. É mole. Entregar a tua vida em casa, pela sua família, é mole. Porque aquele que quer ser meu discípulo tem que fazer o quê? Renunciar a si mesmo. É mole. Desde que teve a experiência com Cristo. Se não produziu experiência com Cristo, eu fico desanimado, cansado, preciso de uma porção de coisas para me dar condições para permanecer com Cristo. E eu finalizo. Verso 5, que diz assim: porque, embora ausente em pessoa, leiam, em espírito estou com vocês. E qual é o resultado? Alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Que conclusão! Ainda com as nossas dificuldades, nós só estamos aqui 112 anos. Compreende, historicamente falando? Ontem, conversando com uma pessoa, ela falou: passei por 5 igrejas que era da sua igreja e agora eu estou voltando para a tua igreja. Por que você saiu? Saiu daqui, foi para a Igreja Batista do Catumbi, do Catumbi foi para a Renovada de Santa Teresa, Renovada de Santa Teresa voltou para não sei aonde, depois foi para outra não sei aonde, e depois voltou. E por que você saiu?
era mais jovem, agora eu tenho consciência. Falei, vamos fazer uma coisa? Produza uma experiência com Jesus, antes de você definir onde você vai ficar. Produziu? Produzi. Ninguém te tira de lá, a não ser que Deus mandar. Ninguém te arranca do lugar onde Deus te coloca. Telhado caiu, todo mundo junto faz o quê? Bota o telhado. O irmão está triste, morreu, perdeu, todo mundo lá. Todo mundo vai lá, junta, consola, conforta, fortalece, casa de novo, tem filhos novamente, reconstrui a família. E eu tenho milhares de exemplos, sem exagero, de pessoas que passaram por aqui, que estão em outros lugares. Porque produziram experiências com Cristo. Então a igreja precisa saber conviver entre si para dar oportunidade àqueles que estão chegando a terem a sua própria experiência com quem? Com Jesus. Feche os seus olhos. Tem música? Nós vamos cantar novamente o hino do mês. Show de bola, legal. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E eu peço que o Teu Santo Espírito complete aquilo que a minha ineficiência e a minha incapacidade não é capaz de fazer. E que em nome de Jesus, o Senhor abençoe de forma abundante cada um desses irmãos. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Antes de cantarmos, eu queria...